Muito boa tarde a todos. Sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento, a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse evento muito bonito. Então eu digo boa tarde aos adultos, aos idosos e muito especialmente, muito boa tarde aos jovens. Eu fiquei muito contente com essas atividades do hemisfério direito aqui, o Moacir declamando poesia e o João Batista tocando viola, né? Então eu queria dizer para eles, viu, João Batista, que eu já comprei uma viola caipira, paguei em 8 prestações, uma senhora viola, e se der tempo nessa encarnação, eu ainda vou aprender a fazer o rasqueado que ele faz, né? E para o Moacir eu gostaria de dizer que eu gostei muito da poesia, e eu acho que se eu não posso ainda tocar viola, eu posso declamar alguma coisa, né? Então eu vou fazer um contraponto aí da poesia do Moacir, não com o talento dele, mas com a paixão que eu tenho por essa forma de arte. Então eu vou falar rapidamente de uma poesia chamada A Flor do Maracujá. Ela é de Catulo da Paixão cearense, que apesar de se chamar cearense, era maranhense. Então ele diz assim: encontrando-me com um sertanejo perto de um pé de maracujá, eu lhe perguntei: diga-me, caro sertanejo, por que razão nasce roxa a flor do maracujá? Ah, pois então eu lhe conto a história que eu ouvi contar, da razão por que nasce roxa a flor do maracujá. Sabe, moço, maracujá já foi branco, mais branco que claridade, mais brando do que o luar. Quando as flores brotavam nele lá para os confins do sertão, maracujá parecia um ninho de algodão. Mas um dia, há muito tempo, num mês que até nem me lembro se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro, nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz crucificado longe daqui como que, e pregar o Cristo a martelo. E diante de tanta rudeza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava os campos, chorava as ribeiras, Sabiá também chorava nos galhos da laranjeira. E havia junto da cruz um pé de maracujá carregadinho de flor. E o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, ia pingando, pingando, pingando e colorindo todas as flores. Olha aí, seu moço, a história que eu vi contar, da razão por que nasce roxa a flor do maracujá. Já que eu vou falar de Jesus, né? Então vamos lá. Essa palestra, quando eu peguei para estudar o assunto e ir atrás das informações, eu fui ficando tão entusiasmada e eu comecei a agradecer ao pessoal da organização, e deve ter o dedinho do Dr. Décio, né? Meu querido amigo, porque eu acabei aprendendo uma porção de coisas sobre a vida de Jesus e que eu vou passar para vocês. Então, o nome Jesus, que nós usamos para referir o nosso mestre, ele resultou da vernacularização do latim Iesus e do grego Iesos, que por sua vez vem do grego antigo e do aramaico. Eu nem sei como pronunciar esse termo. E diz a Enciclopédia Britânica que os primeiros padres da igreja acabaram relacionando o nome de Jesus e o messianato de Jesus à figura de Josué, porque Josué guiara o povo de Israel na travessia do Rio Jordão e na conquista da terra prometida. E Jesus guiara o novo Israel através das águas do batismo para a salvação pelo Messias. Eu vou focalizar um pouquinho essa questão cultural da salvação, né? Era uma forte característica da cultura judaica da época de Jesus a importância de um Salvador, de um Messias que viesse conduzir o povo, não apenas do ponto de vista religioso, à sua salvação, mas também do ponto de vista político. Por quê? Porque nessa época de Jesus, a Palestina, como outros territórios, estavam sob o jugo do Império Romano.
Eu pedi ajuda para minha cunhada, Maria Laura Prada, que é professora de História, e ela me explicou uma porção de coisas. Então, ela disse assim, ela fez, inclusive, a diferença entre reino e império. Reino é quando o indivíduo governa o seu país, o seu local. Mas quando esse reino acaba conquistando outros lugares diferentes, ele acaba criando um império. Então, naquela época de Jesus, existia um expandido império romano. A dominação romana pegava grande parte da Europa, todo o norte da África e, naquela época, o chamado Oriente Próximo, que contempla regiões geográficas que hoje nós chamamos de Oriente Médio. Então, a Palestina, que é essa região em cor-de-rosa, ela tinha dupla autoridade do ponto de vista político. Tinha a autoridade romana, que era exercida por Pôncio Pilatos, e a autoridade judaica, que era exercida por Herodes, aquele que mandou matar as criancinhas quando Jesus era pequeno, né? Mas disse a minha cunhada que Herodes era romanófilo, ou seja, ele não afrontava a autoridade romana. Pelo contrário, ele sempre aquecia, porque ele não queria despertar pontos contraditórios entre a governança dele e a governança do Império Romano. Então, os judeus esperavam por um Messias, por um Salvador, que viesse libertá-los, não só do ponto de vista religioso, para o céu, para a vida eterna, mas também que viesse libertá-los do jugo de Roma. Então, essa figura do Salvador era muito esperada entre o povo judeu. Bem, mas Jesus, ele acabou dizendo desde cedo que ele não tinha vindo para assumir a figura de salvador político do povo judeu. Tem algumas passagens, e eu separei duas, quando ele diz, dai a César o que é de César, porque provocaram-no, dizendo qual era a opinião dele a respeito dos altos tributos, dos altos impostos que Roma impunha aos judeus. E ele então pediu a alguém que desse uma moeda e disse, quem é esse na moeda? É César. Então ele disse, dai a César o que é de César. Em outras passagens ele revela, meu reino não é deste mundo. Então ele deixou claro que ele não veio como Messias salvador da questão política, de libertar os judeus do jugo político. Essa foi a razão pela qual os judeus jamais aceitaram Jesus como sendo o Messias, como sendo o Cristo, porque ele não cumpriu a expectativa de Salvador no terreno político. Bem, a Palestina, na época de Jesus, ela tinha 3 partes. O norte era Samaria, a porção central era a Judéia e a porção do sul e do Meia. Os samaritanos eram considerados seres, do ponto de vista étnico, inferiores, porque o norte da Palestina teria sofrido tantas invasões que houve uma miscigenação dos judeus com os povos invasores. Então, os outros judeus já achavam que eles não eram, do ponto de vista étnico, puros. Então, eles eram discriminados. Jesus, quando fala a mulher samaritana, aquela passagem também do bom samaritano, então, esse preconceito que existia dos judeus em relação aos samaritanos, ele fica bem evidente, né? Bom, a capital da Palestina era Jerusalém, e eu pus aí algumas cidades próximas, Betânia, Belém, Emaús, Jericó, e também eu entendi, nessas informações que a minha cunhada me passou, por que naquela passagem do bom samaritano, quando ele desce de Jerusalém a Jericó, por que ele desce? Porque Jerusalém está no alto da montanha e Jericó está lá embaixo no vale, não é? Então ele desce de Jerusalém a Jericó. Bom, então vamos lá. Quem era Jesus no contexto histórico e cultural da Palestina? Diz a literatura que é muito difícil nós confiarmos em algum dado a respeito da história de Jesus. Datas, e especialmente datas em relação ao nascimento de Jesus, a eventos. Segundo Lucas e Mateus, Jesus nasceu em Belém, provavelmente entre os séculos 8 a.C. e 4 a.C., anos, né?
Quando criança e jovem, ele viveu em Nazaré, tendo sido carpinteiro como José, seu pai. Com cerca de 30 anos, o filho do homem, como ele era sempre referido por Lucas, ele é batizado por João Batista e inicia o seu ministério, sendo morto depois de 1 ano. Informação de Marcos. Então, os evangelistas não têm um consenso a respeito de se o mecenato de Jesus foi de 1 ano ou de 3 anos. A gente continua a perguntar sobre isso, né? Quem era Jesus do ponto de vista espiritual? Então, nós vamos ver na Gênesis capítulo 15, a referência a respeito da superioridade da natureza de Jesus. Na Gênesis está claro o seguinte: Jesus, enquanto homem, ele tinha a mesma organização dos outros seres carnais, de nós todos seres humanos. A doutrina espírita rejeita a tese do corpo impassível, ou seja, a tese, a hipótese que levanta a possibilidade de Jesus não ter um corpo orgânico, mas ser apenas um corpo fluídico, não é? Então, segundo os dados da Gênesis capítulo 15, a doutrina espírita aceita que Jesus teve sim um corpo carnal, e não apenas um corpo fluídico. Jesus, enquanto espírito, pertence à categoria dos espíritos puros, dominava completamente a matéria, de maneira absoluta. O seu perispírito foi alimentado pela parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Porque a gente sabe que o nosso perispírito, ele contém os fluidos compatíveis com a atmosfera fluídica do planeta ao qual nós estamos ligados. Então, vocês imaginem Jesus, um espírito puro, de repente vir encarnar aqui na Terra e ter que se submeter aos fluidos da psicosfera do nosso planeta, né? Muito embora tenha se alimentado da parte mais quintessenciada, mas que mesmo assim estava muito aquém do merecimento de Jesus. Diz ainda a Gênese, a sua alma era ligada ao corpo apenas por laços sutis, o que lhe conferia a faculdade da vista dupla. Essa vista dupla, ela tem, eu vou explicar logo em seguida, é a capacidade que permite maior penetração, que permite previsões para o futuro, enfim. Jesus, então, com a sua alma ligada ao corpo físico apenas por laços sutis, diz a Gênese que certamente ele vivia muito mais no plano espiritual do que no plano material. Ele possuía, em função disso, da superioridade da sua natureza e da dupla vista, imenso poder magnético, que era potencializado pelo seu desejo de fazer o bem. Pergunta da Gênese, será que Jesus agia como médium? Então, existe todo um comentário e a conclusão é não. De quem Jesus seria médium, né? Se ele já é um espírito puro. Então, alguns querem insistir nisso e dizem, só se ele fosse médium de Deus. Então, isso são informações da Gênesis capítulo 15. Quem foi Jesus e quem é Jesus ainda no contexto espiritual? Diz Emmanuel a Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as comunidades planetárias. E ainda esse texto continua, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, nós sabemos pela obra espírita que Jesus é o governador do nosso planeta. Muito antes do nosso planeta se organizar, ele já tinha o domínio do planejamento do nosso planeta e ele vem acompanhando a nossa trajetória evolutiva desde então, né? Bem, a vista dupla em Jesus. Vamos ver como é que isso se manifestava em Jesus. Antes, um pouquinho, vamos ver os mecanismos pelos quais essa capacidade da vista dupla se expressa. Também na Gênese, só que agora no capítulo 14. Diz a Gênese, é nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual
que se deve procurar a causa da vista dupla, ou vista espiritual, ou vista psíquica. O perispírito é o órgão sensorial do espírito. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser o que está na esfera da irradiação do seu fluido perispiritual. A vista dupla confere ao indivíduo uma penetração excepcional nos acontecimentos. As previsões que eles fazem são consequências da vista espiritual. Por exemplo, vamos imaginar que ao redor de uma montanha vem vindo de um lado um veículo e de outro lado outro veículo. Então, se nós estamos lá embaixo na montanha, nós jamais saberemos, nós jamais poderemos prever que esses dois veículos vão se chocar num determinado momento. Mas se eu estiver no alto da montanha, olhando lá para baixo, e tendo acesso a este veículo se movimentando e este veículo se movimentando, eu vou saber que daqui a pouco os dois vão entrar em conflito. Então, a vista dupla é essa capacidade que permite ao indivíduo ter essa penetração nos acontecimentos, fazer previsões e fazer tudo o que Jesus fez, né? Nos evangelhos, diz a Gênese, vamos atentar para o fato que repetidas vezes nós encontramos a expressão Jesus conhecendo os seus pensamentos. Quando a gente vai falar com alguém, a gente conhece o pensamento do outro, não é? Não. Agora, Jesus, quando ia falar com alguém, ele já sabia, já conhecia o pensamento da outra criatura. Então, a vista dupla em Jesus foi uma coisa extraordinária, à custa do que, alicerçada a vista dupla na qualidade do seu espírito, do seu perispírito, ele pôde fazer tudo o que fez, né? Bom, vamos ver alguns acontecimentos relacionados à vista dupla em Jesus. Gênesis capítulo 15. Quando Jesus chama Pedro, André, Tiago, João e Mateus, diz a Gênese, Jesus os chamou para acompanhá-lo porque sabia que eles tinham essa vocação. Sabia que eles estavam predestinados, preparados encarnatoriamente para segui-lo. Então, quando ele passa por eles e diz, deixa o que você está fazendo, deixa de pescar os peixes, porque eu vou torná-los pescadores de homens. Eles deixam tudo e seguem Jesus. Então, a Gênese faz um longo comentário dizendo, Jesus sabia da vocação deles, por isso os chamou. Vamos ver outra passagem evangélica. A entrada de Jesus e de seus discípulos em Jerusalém. Eles vão se aproximando de Jerusalém e perto da cidade, perto do Monte das Oliveiras, Jesus destaca 2 dos seus discípulos e lhes diz, ide a esta cidade e lá chegando, encontrareis uma jumenta amarrada e o seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-mos. Então ele está falando para desamarrar a jumenta, o jumentinho não está amarrado, porque ela vindo, o jumentinho vem atrás, né? Por isso que ele diz, desamarrai-a e trazei-mos, a jumenta e o seu filhotinho. Como é que Jesus sabia, ele estava longe da entrada da cidade, que lá na cidade tinha uma jumenta com o seu jumentinho, né? Então ele sabia, porque a sua visão tinha essa penetração nos acontecimentos. Outro evento que eu peguei aqui nos evangelhos, a pesca milagrosa. Então Simão e outros pescadores estão pescando e não estão conseguindo êxito nenhum. De repente chega Jesus e diz, Simão, avançai para as águas fundas e lançai vossas redes para pescar. Diz o texto que eles foram às águas fundas, lançaram as suas redes e foi tal abundância de peixe que as redes se romperam. Eu penso que foi assim, esgarçou um pouquinho, você não perdia tudo, né? Mas, enfim, Jesus teve o radar que hoje os grandes barcos pescadores usam para detectar o sonar, não sei se é radar ou sonar, para detectar os cardumes de peixes e orientar os pescadores. Outro evento, traição de Judas. Jesus está com os discípulos e diz assim, aquele que deve me trair está perto, não é?
Olha Jesus como ele já tinha previsão dos acontecimentos. Outro evento de vista dupla de Jesus, a negação de Pedro. Ele diz a Pedro, antes de o galo cantar, me negarás 3 vezes. Então, Jesus tinha assim, né, todo o seu poder psíquico completamente aberto. E como eu disse no slide anterior, segundo a Gênese, ele tinha domínio total, domínio absoluto sobre a matéria, penetração absoluta nos acontecimentos e capacidade de previsão de acontecimentos futuros. Vamos ver a atuação de Jesus de dupla vista e também de magnetismo. Gênesis capítulo 15. Vários indivíduos voltaram dos mortos pela atuação de Jesus. É o caso da filha de Jairo, é o caso do filho da viúva de Naim, é o caso de Lázaro, não é? Então, o caso do filho da viúva de Naim, ele já ia no cortejo, no velório, já ia no cortejo para ser sepultado. Jesus interfere, manda abrir o local onde ele está alojado e diz, ele não está morto. Manda ele levantar e ele volta à vida, volta dos mortos. A filha de Jairo também, o Lázaro, vocês conhecem essas passagens. Então, como é que Jesus sabia que essas criaturas não estavam mortas, né? Eles estavam em estado de catalepsia, de qualquer coisa do tipo, mas não estavam mortos. Porque Jesus também, os seus chamados milagres, antigamente milagres, e todos esses atos miraculosos, eles não contrariaram a natureza dos fatos. Jesus tinha a ciência do que estava acontecendo, ele sabia que nem a filha de Jairo, nem o filho da viúva de Naim, nem Lázaro estavam mortos. Então, pela sua dupla vista e pelo magnetismo, ele conseguiu reverter essa situação. Magnetismo e autoridade moral de Jesus. Esse é um dos capítulos mais bonitos da vida de Jesus, né? A autoridade moral de Jesus. Em relação à atuação dele na libertação dos processos obsessivos, possessos ou obsediados, Gênesis capítulo 15. Então eu peguei alguns casos, por exemplo, o possesso de Cafarnaum. Ele estava possuído por um espírito imundo, diz o texto. Jesus então lhe ordena, cala-te, porque ele fica falando com Jesus. Jesus diz, cala-te e sai desse homem. E o espírito pegou e saiu. Quer dizer, entre aspas, né? Enfim, deixou de exercer a sua influência sobre esse possesso de Cafarnaum. O mudo possesso do demônio. Vocês podem ver que todos os relatos daquela época referem os espíritos necessitados de demônio, né? Era uma coisa de cultura da época. Então, o pai traz o moço que desde pequeno, ele é subjugado num processo obsessivo grave e pede aos discípulos que o libertem. Mas os discípulos não o puderam curar. Quando o pai chega a Jesus e diz que os discípulos não o puderam curar, ele diz, ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Acho que Jesus já estava um pouco cansado, né, de nós aqui. Mas ele diz ao pai do rapaz, se podes crer, tudo é possível àquele que crê. O pai, gritando, chorando, lhe diz, com lágrimas, Senhor, eu creio. Então Jesus diz ao espírito, espírito surdo e mudo, sai do menino e eu te ordeno e não entres mais aí. E a autoridade de Jesus, ela ressoou de maneira tão grandiosa que o espírito libertou esse menino. Aí, passado esse evento, os discípulos chegaram a Jesus e disse, Senhor, por que nós não o pudemos expulsar? Olha o que Jesus diz, porque essa espécie de demônios não pode ser expulsa senão por meio da oração e do jejum. Então, a excelência, a superioridade do Espírito de Jesus, a sua autoridade moral, que estava acostumada ao jejum, não o jejum alimentar, mas ao jejum das não virtudes, e a sua oração, a sua ligação direta com o Pai, é que permitiram autoridade moral suficiente para ele expulsar esse tipo de
de demônio, como diz a literatura. Coisa que ainda os discípulos, mesmo com vontade de fazer o bem, ainda não tinham. Eu me lembro de situações, às vezes, em centro espírita, em que o doutrinador ele fala, em nome de Jesus, você isso, você aquilo, mas Hermínio Miranda fala muito disso, porque, às vezes, nós não temos autoridade moral suficiente, mesmo referindo o nome de Jesus, para dominar a situação, não é? Então, nós temos que pedir ajuda aos espíritos amigos, com certeza que estão presidindo o nosso trabalho. Então, eu disse para vocês, no início, que os judeus esperavam pelo Messias, pelo Cristo, pelo Salvador. E chega um ponto, diz a Gênese, no item 27, no capítulo 15. João Batista lhe envia os seus discípulos para lhe perguntar se ele era o Cristo, mas ele lhes responde simplesmente, ide dizer a João que os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. O texto da Gênese faz o comentário. Isso era o mesmo que dizer, reconhecei minhas obras, julgai a árvore pelo seu fruto, pois aí está o verdadeiro caráter da sua divina missão, segundo o comentário da Gênese, né? Então, não foi ele que disse, eu vim, eu sou o Salvador, eu sou o Messias, mas as suas obras é que falaram por ele, né? Por isso é que a gente reconhece Jesus como o nosso mestre e amigo. Então, quando a gente fala de Jesus, o médico fundamental, eu gostaria de destacar dois comentários em torno dessa adjetivação que nós fizemos à figura de Jesus, o médico fundamental. Primeiro, a superioridade de sua natureza. Jesus fez tudo o que fez pela superioridade da sua natureza, enquanto espírito puro, o seu perispírito alimentado de maneira quintessenciada, alma ligada ao corpo apenas por laços sutis, conferindo-lhe a dupla vista, imenso poder magnético, desejo de fazer o bem. Então, Jesus veio preparado para essa missão, como Messias do ponto de vista evangélico. Mas olha o que a Gênese diz no capítulo 15, item 28. Jesus curou os males físicos, mas, sobretudo, os males morais. Então, no item 2, eu coloco Jesus como agente de autocura, e não de salvador, não é? Porque se ele veio curar os males físicos de quem já tinha o devido merecimento, mas ele se preocupou particularmente a cura dos males morais, então é por aí que o indivíduo vai conseguir a sua saúde, a volta ao seu estado de normalidade. Então, Jesus passa a ser um agente de autocura e não de salvador. Então, Jesus como agente de autocura, eu voltei a Gênesis capítulo 15 e vi algumas passagens em que Jesus refere textualmente para as pessoas que foram curadas. Isso que ele sempre diz, né? Por exemplo, naquela mulher com perda de sangue, após curada, Jesus lhe diz, ela ficou 12 anos com essa hemorragia, e quando ela toca as vestes de Jesus, e Jesus sente sair dele uma virtude, ou seja, toda a expressão do seu magnetismo e da vista dupla, né, estava atuando, então Jesus refere-se a ela, tua fé te salvou, vai em paz. No caso do leproso samaritano, ele atendeu 10 leprosos, um deles, depois ele disse para os leprosos, vocês vão aos sacerdotes mostrar a sua condição. À medida que eles vão andando, eles vão se curando, eles vão se libertando das chagas da lepra. Só um deles, que era samaritano, voltou e, ajoelhado, agradecia a Jesus a cura que tinha acontecido. Então, Jesus, a esse leproso samaritano, após a cura, ele diz, erguei-vos, ide, vossa fé vos salvou. O paralítico da piscina é outra passagem. Esse indivíduo já há 18 anos era paralítico e tinha uma piscina que, na realidade, era uma piscina, um vasilhame com água, e que servia aos carneiros. Mas, então, eles se jogavam na piscina porque era uma maneira de fazer quase um batismo, né? E ele não consegue se jogar na piscina. Mas depois, Jesus acaba atendendo, e assim que isso acontece, a sua cura, Jesus diz a ele,
tu que foste curado, não peques no futuro, para que não te aconteça coisa pior. Então, Jesus, além de curar os males do corpo físico, ele curava principalmente os males morais, dizendo aos indivíduos: a tua fé te salvou, vai, não peques mais, cuida para que no futuro não te aconteça coisa pior. Por isso, não peques mais, né? Então, as lições de Jesus do ponto de vista moral foram realmente grandiosas. Então, Jesus, médico fundamental, ainda na Gênesis capítulo 15, item 28, quando Jesus cura os males físicos, mas sobretudo os males morais, então, no meu entender, configura-se para nós essa qualidade de Jesus como agente de autocura e não daquele Salvador esperado pelos palestinos. Quando a gente vê essa figura que fica... Pode voltar por favor, Luiz. Quando a gente vê essa figura de Jesus lá em cima, crucificado, em sangue, e ainda isso, olha, foi por você, né? Então, tem essa figura ainda do Salvador, do Messias, que foi imolado para que você se salvasse. Quando eu olho uma coisa dessa, eu falo, meu Deus, pelo amor de Deus, eu não quero ficar com essa culpa. Jesus passou por tudo isso, por minha causa, e eu ainda estou nesse estágio evolutivo tão precário, né? Então, esse complexo de culpa, a gente não pode levar, porque isso é uma coisa terrível, né? Então, parece que na nossa tradição hebraico-cristã, a gente carrega ainda esse resíduo do paradigma lá da Palestina de que Jesus teria sido o Salvador, o mediador, e tudo ele tem que fazer por nós, né? Até hoje, quando nós falamos nos profissionais de saúde, nós temos essa intenção de que ele seja o nosso curador, que ele seja o nosso salvador. Muito dificilmente a gente aceita participar do nosso processo de autocura. A gente quer que alguém faça alguma coisa por nós. Ainda temos esse resíduo no nosso psiquismo, já que nós vivemos naquela época também, dessa figura do Salvador, que vai ser imolado através do sofrimento e do sangue, para que nós possamos ser salvos, né? Uma vez lá no meu departamento, na minha faculdade, um colega teve uma crise renal muito sofrida. Aí passaram os seus dias, ele voltou, ele disse assim, foi muito difícil, eu sofri muito, mas pelo menos eu ofereci o meu sofrimento para não sei o quê. Eu fiquei, acho que com uma cara tão denunciadora, né, da minha coisa. Ele disse, você não acha que é assim? Eu falei, não, pelo amor de Deus, sofrimento não, né? Oferecer sofrimento. E vocês podem notar que até hoje, a grande parte das correntes religiosas, através de promessas, de oferendas, de sacrifícios, querem oferecer o sofrimento, o sangue, a vida de animais, para negociar benesses com as divindades, né, com a divindade. Temos ainda esse forte resíduo. Bem, então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 3, nós temos lá, eu fiz um resumo de tudo, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Continua o texto, em todos os seus ensinamentos, Jesus mostra essas virtudes como sendo o caminho para a felicidade eterna. Porque no seu ensino moral, o que ele nos recomendava? Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, bem-aventurados os que têm puro coração, os mansos, os pacíficos, os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejarias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Vocês querem coisa mais atrevida do que isso, né? Amai os vossos inimigos. A primeira vez que eu li essa matéria no Evangelho, eu disse, meu Deus, mas como é que a gente pode amar os inimigos, né? Mas o texto é tão caridoso com a gente, que vem explicando, fala, olha, de começo, quando você aceitar essa proposta, basta não lhes desejar o mal. Eu falei, tô salva, pronto, né? Isso eu consigo fazer. Então,
amar aos inimigos, aquelas pessoas com quem nós tivemos dificuldades, acontecimentos, às vezes perversos, basta que não lhes desejemos o mal. É um bom começo, né? Depois, perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados, fazei o bem sem ostentação, não mostrar a mão esquerda o que faz a direita, julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Toda a vida de Jesus, as suas parábolas, os seus ensinamentos, exemplificam todas essas recomendações que foram passadas para nós, né? E que depois o Espiritismo acabou adotando como código de conduta moral. Então, o Consolador prometido, a que Jesus mesmo se refere, dizendo que ele depois, a tempo adequado, viria a revelar e explicar o que naquela época ainda não teria sido possível dizer. Então, a nossa doutrina espírita, ela vem depois da Revolução Científica do século XVII, onde a ciência conseguiu se libertar quase judicialmente da religião. Já disse alguém, ela conseguiu libertar-se da sacristia e caminhar com as próprias pernas. Instituiu-se, através de Bacon, o método racional, o chamado método científico, e a partir daí, a doutrina espírita, que é uma ciência na sua estrutura de base, ela pôde, então, trazer uma porção de explicações e de revelações no paradigma científico, mostrando por evidências, por fatos, por ligações entre causa e efeito, aquelas coisas todas que teriam sido ditas por Jesus, né? Então, vamos lá. Allan Kardec, no livro Iniciação Espírita, ele vem dizer exatamente isso. Como o Espiritismo vem assumir essa figura de Consolador prometido? O Espiritismo vem demonstrar, diz ele, através de fatos, verdades desconhecidas ou mal compreendidas, e restabelecer em seu verdadeiro sentido as que foram mal interpretadas. Assim, a nossa doutrina traz explicação lógica dos fatos, conhecimento da natureza dos espíritos, de seu papel e de seu modo de ação. Esclarece a causa dos nossos infortúnios, suaviza o amargor dos desgostos da vida, dissipa os temores da vida futura. Olha quanta coisa, através do aspecto científico da doutrina e depois também do seu aspecto filosófico, o Espiritismo conseguiu cumprir o papel de Consolador prometido, trazendo e esclarecendo verdades que na época de Jesus não puderam ser completamente esclarecidas, né? Então, diz Kardec, Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Enquanto doutrina filosófica, eu, como veterinário, diz assim, você pega o conhecimento que é trazido pelo braço científico do Espiritismo e você fica ruminando, né? Você fica pensando sobre aquilo e, consequentemente, você cai no aspecto moral. Então, a doutrina espírita, a doutrina filosófica, ela contém as consequências morais desse conhecimento. A única forma de ciência comprometida com a moral enquanto bem comum é o aspecto científico da doutrina espírita. Bem, então, no livro dos médiuns, olha que fantástico. O item 303 tem o seguinte conceito. O objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, onde o Espiritismo desemboca, que é no aspecto moral, esse é o objetivo da doutrina espírita. Embora cuide racionalmente do aspecto religioso, dos fatos, das evidências, tem a ruminação filosófica, tudo isso tem por finalidade desembocar no aspecto moral. O aspecto moral, eu estou convencida de que ele depende da nossa livre escolha. Moral significa exercício do livre-arbítrio. Toda vez que eu posso escolher ser a favor do abortamento ou ser contra o abortamento, ser a favor da eutanásia ou contra a eutanásia, ser a favor da maledicência ou contra, toda vez que eu estiver escolhendo, estiver exercendo o meu livre-arbítrio, eu estarei dentro do aspecto moral que contempla a consciência individual e coletiva.
Então, no Livro dos Espíritos, no item 780A, Kardec faz uma pergunta muito interessante que sempre me fiz. Porque eu dizia assim, meu Deus, mas por que tem que estudar tanto? É tanto livro, é tanta coisa. Será que a gente não podia combinar, todo mundo aqui, olha, vamos ser todo mundo bonzinho? Será que isso não resolvia, né? Não resolvia. Olha o que está na questão 780A do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Daí a importância do aspecto científico do espiritismo. Olha a resposta. Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, nós só saberemos escolher bem em favor do bem comum se nós tivermos conhecimento. Hoje, por que nós somos contra o aborto, contra a eutanásia, contra o suicídio assistido? Porque nós conhecemos a realidade do espírito, que tem a sua programação encarnatória, que tem o envolvimento das pessoas, que tem todas as coisas que foram estudadas e arquitetadas para que seja uma encarnação vitoriosa, para que esse espírito saia do processo que o atormenta de maneira em que ele possa ser ajudado pela família, pela sociedade, pelos profissionais de saúde e assim por diante, né? Então, essa coisa do escolher é tão importante que Amit Goswami, esse físico da atualidade, físico quântico, indiano, radicado nos Estados Unidos, ele diz assim, a consciência é a essência do ser. Olha o verbo outra vez, que escolhe a representação material e a vivencia. Então ele diz assim, isso é tão importante que nós podemos pegar o enunciado cartesiano, penso, logo existo, e substituí-lo por esse novo, escolho, logo existo. Porque diz Goswami, o ato de escolher é posterior ao ato de pensar. Então, na doutrina, você conhece pela vertente científica, você rumina, pensa e escolhe. Olha como a física quântica, ela está dizendo coisas que a nossa doutrina já dizia há 150 anos e que Jesus já disse lá há mais de 2000 anos, né? Estamos coerentes com o paradigma da moral de Jesus. Então, nós podemos dizer assim, o Espiritismo antecipou de mais de 150 anos o conceito emergente da física quântica de que a verdadeira natureza do ser humano é representada por um metasistema. Os físicos hoje, os cientistas, estão admitindo, grande parte deles, que o ser humano não está confinado ao corpo físico. Ele tem uma outra dimensão, a que chamam dentro do meio acadêmico de metasistema, pode chamar do que quiser. A gente chama de espírito, né? Mas tem. Esse conhecimento de que a verdadeira realidade do ser humano é um metasistema, é o espírito, é a quinta força, muda todo o enfoque das questões bioéticas, de aborto, eutanásia, suicídio assistido, célula-tronco embrionária e tudo mais. Ou seja, desembocamos no campo da moral, do exercício do livre-arbítrio. Então, eu posso dizer assim, olha, gostaria de ver se vocês concordam comigo. Se o Espiritismo assumiu o compromisso de divulgar a verdadeira mensagem de Jesus como Consolador prometido, eu acho que as AMES representam um braço desse Consolador prometido, uma vez que o paradigma médico-espírita prega exatamente o aperfeiçoamento moral como ferramenta de autocura. Vocês concordam comigo? Claro, né? Tudo que a gente viu aqui esses 3 dias foi absolutamente taxativo em confirmar esse paradigma médico-espírita. Então, dentro das AMES, a AME ela tem uma vertente científica que desemboca na moral, mostrando que pensamentos e sentimentos influenciam nossas células. Então, nós temos a grande obra de André Luiz, já falando disso, e ele fala disso especialmente no livro Evolução em 2 Mundos, e depois vem cientistas por aí, a Candice Pert, o Bruce Lipton, né? Não é o momento de falar
das pesquisas, mas existe uma grande quantidade hoje de pesquisa e de pesquisadores que assumem completamente essa verdade científica de que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos é que determinam nas nossas células e, consequentemente, no nosso corpo físico, no nosso psiquismo, estados de saúde e estados de doença. Então, para mostrar para vocês como... volta um slide, por favor. Não, pode ir para frente, depois eu mostro isso. Então, eu quero mostrar para vocês que a AME Internacional e a AME do Brasil, ela está ligada a vários cientistas internacionais que, mesmo que não sejam espíritas, estão exatamente com essa vertente de considerar que os valores morais são prioritários para a manutenção da saúde física e mental do indivíduo, e eles estão chegando aos congressos da AME Brasil e da AME Internacional. Por exemplo, no Medinesp 2003, não sei se vocês se lembram, ele já esteve aqui outra vez, Peter Fennick, da maior autoridade clínica da Grã-Bretanha, EQM, experiência de quase morte. Lá em Londres, o ano retrasado, no Congresso de Londres, ele fez palestra, e na coxia, quando nós estávamos almoçando, eu ouvi o Fennick dizer para a doutora Marlene o seguinte: doutora Marlene, eu estou muito contente de estar aqui e, por favor, toda vez que a senhora vier à Europa e fazer congressos, por favor, me convide. Eu fiquei assim extasiado, eu disse, meu Deus, o Peter Fennick, pedindo, por favor, para a doutora Marlene convidá-lo aos congressos da AME. Olha onde nós estamos chegando, né, Décio? O Amit Goswami também, físico quântico indiano, já veio a congresso, está em todo lugar, está assim, para e passo com as atividades da AME. Né? O Dr. Harold Koenig nem se fala, já lançou até livro aí pela editora Folha Espírita, né? Tem um trabalho, ele é católico, ele foi um paciente, ele ficou durante quase 2 anos em estado grave de uma doença, e aí ele viu o outro lado, como o paciente precisa ser cuidado humanitariamente pela equipe dos profissionais de saúde. E ele assumiu essa linha de pesquisa. O Dr. Jean-Jacques Charbonnier, lá de Paris, o primeiro livro dele, As Provas Científicas de uma Vida Depois da Vida. E o segundo livro que ele lançou, acho que há 2 anos atrás, também lá em Paris, A Medicina Face ao Lado de Lá, né? E eu fiquei tão entusiasmada, porque eu peguei o livro dele, comprei, ia chegando perto dele para ele autografar, de repente eu abro assim, ao acaso, caio no capítulo 16 e lá está escrito, e les animaux-se, ou seja, e os animais também. Eu falei, meu Deus do céu, onde que nós estamos desembocando? Né? Aí fui falar com ele, falei do meu trabalho com os animais e tal, e ainda não deu tempo de correr atrás para fazer a tradução do meu livro por francês, para mandar para ele, né? Mas se der tempo nessa encarnação, ainda vou fazer. Se não, ó, jovens, vocês façam, viu, por favor. Tá bom? Vamos lá, Luiz. Então, o Dr. Melvin Mercy é uma graça de criatura. Ele trabalha com EQM infantil, ele é americano. E ele fez uma das palestras dele, projetando o primeiro slide. Ele falou que fez uma cirurgia, ele é neurocirurgião pediátrico, ele é cirurgião pediátrico. Ele operou um menininho de 7 anos que teve um problema sério no intraoperatório, o menino ficou em coma, não sei o quê, e depois, quando o menino já estava no quarto, ele fez um desenho para ele, disse, tio, fiz um desenho para você. Então, era assim, era a mesa cirúrgica, o corpinho dele deitadinho ali, e ele lá em cima com os anjinhos, e o médico, as enfermeiras assim, ele falou, o que é isso? Ele falou, enquanto você estava me operando, eu estava lá em cima vendo tudo. Ele falou, meu Deus, mas isso é experiência de quase morte. Ele começou a acompanhar outros casos, né? E o trabalho dele é realmente muito interessante. O doutor Pim Van Lommel vem aí o ano que vem. Você lembrou que você prometeu levá-la bonito? Né? Você apresentou tanta coisa, falou, não, o senhor vai lá, bonito, Campo Grande, Mato Grosso. Então, ele vem aí com essa esperança, né? Nós estivemos com ele na AME Internacional de 2012, lá em Paris. Ele tem um trabalho também fantástico, entrevistou 344 pacientes de 10 hospitais da Holanda que tinham vivenciado a EQM. Ele conclui,
O cérebro recebe a consciência, mas não a produz. Então, vocês perceberam quantos cientistas acadêmicos estão se aglutinando ao paradigma médico-espírita para fazer o que a doutora Marlene acabou de dizer. É chegada a hora de, finalmente, a ciência acadêmica ter uma relação harmoniosa com a religiosidade interior, com a espiritualidade. É o que está acontecendo, né? Olha o Dr. Walter van Laak, ele é um holandês que trabalha na Alemanha, desse tamanho, desajeitadão, ele vai andando pelas coisas e falando, e falando. E tem um trabalho extraordinário também, EQM, o Dr. Mário Borregar também, o cérebro espiritual. Diz a doutora Marlene que o ano passado, quando o convidou para ir lá para Paris, ele falou, doutora Marlene, eu vou, mas eu estou desempregado, porque a Universidade de Montreal me mandou embora por causa desse livro, né? Então, está pagando o tributo aí de ser atrevido, né? Faz parte. Bem, então, a Associação Médico Espírita de São Paulo, que foi a primeira, fundada em 1968, sabe que eu frequentei essa Associação Médico Espírita de São Paulo? Hoje eu estava comentando com alguém daqui, foi na entrevista da rádio, que eu acabei caindo lá, não sei nem como. E aconteceu meio assim. Foi na década de 70, final da década de 70. As minhas filhas já estavam assim com 5 anos, 7 anos, e eu senti necessidade de levar algum centro espírita que tivesse evangelização. Porque eu sou nascida e criada no interior, eu não conhecia muito o meio espírita em São Paulo. E eu pedi para um colega meu, lá da faculdade, que é espírita, se ele podia me indicar algum centro. Ele disse, eu faço parte do grupo do Herculano Pires, eu vou perguntar para a Heloísa, porque eu sei que ela leva os filhos dela num centro que tem evangelização. Virou a semana, ele veio e falou, a Heloísa leva os filhos dela na Seara Bendita, que é uma instituição ali no Campo Belo. Eu passei a levar, pegava meu fusquinha, punha todo mundo lá dentro, as minhas 4 filhas e os 2 filhos da minha irmã levava, e fiquei muito amiga da Heloísa Pires, lá dentro da Seara. Aí a Heloísa morava quase em frente à Seara. Ela disse assim, Irvênia, você não quer qualquer sábado ir lá na AME? Eu falei, o que é AME? Associação Médico Espírita. Tem reunião todo sábado de manhã, lá perto da Beneficência Portuguesa. Eu falei, sábado de manhã eu vou. Comecei a ir lá por conta da Heloísa. Chegava lá, ficava num cantinho, tinha palestra, tinha várias atividades, e assim eu fui indo lá, acabei me introduzindo lá na AME. Daí a pouco alguém perguntou, Irvênia, o que você faz? Eu falei, sou veterinária. Você quer participar disso, daquilo? Eu comecei a... Então, acabei entrando na AME, estou aqui até hoje, graças a Deus, né? Estou muito feliz. A AME Brasil nasceu em 95. E hoje de manhã, quando a gente vinha vindo, eu perguntei para a doutora Marlene, quantas AMEs já tem aqui no Brasil? E ela me disse 57. Olha o trabalho dessa criatura. E a AME Internacional em 99. Então, quando eu vejo a doutora Marlene vencendo dificuldades, né, tantas dificuldades, eu viajo muito com ela, eu falo, meu Deus, ela vai lá quietinha, e tantas coisas, tanta dificuldade, não só pega trem, pega avião, mas chega nas AMEs, tem uma briga aqui, tem uma coisa ali, né, nós somos seres humanos, e ela fala, Irvênia, vamos fazendo as coisas apesar de tudo, tem que ir fazendo, né? Então, ela tem uma história muito bonita, e essa capacidade que ela tem de aglutinar, de liderar, e de trazer para o meio da AME, das AMEs, essas figuras de cientistas internacionais e nacionais que são fantásticos. E mesmo dentro da AME, os cientistas todos por aí, né? Haja visto o doutor Giancarlo Lucchetti, na apresentação dele aqui, ele falava assim, olha quantos trabalhos já tem de cientistas brasileiros. Então, era assim, Lucchetti, Lucchetti e Etiali, né? Mas tem muitos outros, e eu faço uma grande homenagem a esse grupo de jovens. Um dia eu estava com a doutora Marlene, acho que lá em Natal, no congresso, já estávamos no hotel, e entraram, assim, pela porta da frente, acho que uns 4. Parece que foi o Gilson, lá da AME do Rio Grande do Sul, o Décio, o Sérgio Lopes,
E quando vocês entraram dessa, eu falei, meu Deus, olha que turma de gente na faixa dos 40 que vem num outro pelotão, né? Porque eu falei, olha, nós estamos assim, lá no fim da linha vem vindo esse pelotão dos 40 e agora vem o pelotão dos 20, né? Vem vindo naquela sequência. Então vejam a nossa responsabilidade, o nosso privilégio de estarmos como pretensos trabalhadores da seara de Jesus. Porque a doutora Marlene contou já repetidas vezes, em detalhes, a maneira como o doutor Bezerra chegou-se a ela. Ela fala que até hoje lembra dos olhos dele, da vibração dos olhos dele, da luz, né? Dizendo que Jesus a teria convocado para essa grande tarefa. E a vida da doutora Marlene é essa tarefa, ela não faz mais nada a não ser trabalhar dia e noite pelas AMES, né? Então, a minha homenagem de pessoa reconhecida pelo trabalho que ela faz, pela oportunidade que ela nos dá a todos de realizar essa tarefa. Então, se hoje nós estamos aqui como pretensos trabalhadores da seara do Mestre, fazendo esse trabalho todo que Jesus já recomendou há mais de 2000 anos e continua a nos recomendar, nós temos aqui o doutor Bezerra, né? Eu falo, doutor Bezerra, isso, doutor Bezerra, aquilo. Eu falo, não, doutor Bezerra, o senhor não, alguém aí da equipe que pode, porque acho que ele fica cansado de ouvir a gente falar, doutor Bezerra, isso, doutor Bezerra, aquilo, né? Imagina a obra de Chico Xavier, se nós lembrarmos só da série André Luiz, que nos trouxe tanto conhecimento científico, que alicerça o paradigma médico espírita, né? Então, a nossa homenagem a todos, e especialmente essas figuras magistrais aí que estão nos impulsionando e nos acolhendo nesse magnífico trabalho. Eu estou encerrando e eu quero trazer uma fala de Emmanuel no seu livro Roteiro. Quando eu li isso, eu imprimi, pus assim, bem na frente do meu computador, e eu leio todos os dias. Você põe lá no fim? Isso. Então, é assim. Roteiro de Emmanuel. Diz Emmanuel, partindo dos elos que o prendem, a estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação, deambula na terra, à maneira do viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma, e embora os sofrimentos que ainda o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Eu pergunto, quem é esse homem a que se refere Emmanuel? Desajustado, com sofrimentos, poeira infinitesimal nos domínios celestiais. Quem é esse homem? Somos nós. Sou eu, é o Décio, é você, são os jovens, somos todos nós. Com quem Jesus pode contar para cumprir a sua tarefa aqui na Terra? Com cada um de nós. Se a fartura começa no grão, se uma grande produção, uma grande produção de soja resulta de grão a grão, a humanidade só será melhor se cada um de nós for um grão melhor, for um ser humano melhor. Então, apesar de tudo, Jesus está nos convocando para o trabalho, porque é com a gente que ele pode contar aqui, né? E uma colega lá da Seara, ela diz assim na sua prece, Jesus abençoa o nosso esforço. Se é que nós temos algum mérito, é o de agradecer a oportunidade e fazer um esforço para merecer essa oportunidade. Então, a figura de Jesus é que nos inspira, e a ele nós dizemos, Jesus, querido mestre, querido amigo, transfunde em todos os nossos sentimentos a luz do teu amor,
dá-nos coragem, abençoa o nosso esforço. Porque se Jesus não tivesse vindo abrir essa trilha e nos mostrar o caminho, o que teria sido de nós? Jesus, abençoa a nossa tarefa, abençoa o nosso esforço, e que cada dia, ao amanhecer, nós possamos dizer: Senhor, que queres que eu faça? Me dê inspiração, me dê discernimento, força, e eu farei. Muito obrigada, pessoal.